Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E retorna hoje a casa de Elisel. Obrigado. O senhor está afastado, nossa, com saudades do pessoal do PT. Ninguém me convida. Só vem aqui o Raul Carrion. O Raul Carrion vem aqui, leva ferro de tudo que é jeito da direita aí. Vem aqui o Marshall também. Francisco. O Marum quase deu no coitado do presidente dos sindicatos bancários aqui sexta-feira, foi um horror. Eu fiquei com pena de quem estava no meio aqui, porque sobrou o dedo para tudo que era lado, o dedo passava assim. No nariz do Paulo Schiaff, Marum e o nosso presidente dos sindicatos bancários, Ximenes. Foi uma loucura dele. E tu não vens ao programa. Pois é. Mas por que o pessoal do PT está se escondendo? Eu não estou me escondendo. Mas por que não vens ao programa? Mas toda vez que vocês me convidam, eu venho. Pô, não é possível, amor. Ele diz que toda semana te convida. Ah, que isso. Pô, Vânia, convenhamos. Desembargador Francisco José Mestre, nós nos enxergamos toda hora aqui no programa e lá no Senadinho. Prazer tê-lo aqui. Uma alegria grande. Mas mesmo assim eu fico com saudade do senhor. Tem que vir Uma fonte de aproveitamento, de sabedoria, né? E aqui à minha esquerda um procurador, que eu digo que é um eterno procurador-geral de Justiça, né? Fica lá com os filmes Roberto Bandeira Pereira, Marcelo Dornelles, Mauro Renner. Intriga, né? Essa turma toda. Mas todos são eternos, né? São. Todos são eternos. Deixa eu dar meus parabéns aqui para o pessoal da turma de 89 do Ministério Público, a minha turma, que hoje está completando 28 anos em Ministério Público. Parabéns. 19 de setembro de 1989. Quem são os craques da sua turma? Doutora Simone Mariano da Rocha, A Simone. que foi a Simone, foi procuradora-geral. O Fernando também. Butini não foi da... Fernando Butini também, é da minha turma. Doutor Ivan Melgaré, que agora é o nosso corregedor-geral, Ivan Melgaré, o atual corregedor-geral. Fazendo um belo trabalho em Venâncio Aires. Uma turma de peso. Na turma de peso. Por falar em turma de peso, aqui está o doutor Luiz Barbosa dos Santos, que é presidente da PERGS, retornando ao programa. Obrigado, um prazer. Prazer tê-lo aqui. Um procurador de justiça, um procurador de Estado. Quantos procuradores tem o Estado? Somos hoje 339 ativos. E na Prefeitura de Porto Alegre, quantos Na tem? prefeitura eu não sei quantos são. Deve ser uns 300 também, né? Não chega a isso, né? Não chega a isso? Acho que uns 150. Não chega a isso. Não chega? Não. Tem certeza? Vou procurar e vou te mandar. Olha no Google aí que vai te dar. Mas é um número, eu quero aproveitar a oportunidade para destacar Vai dizer que é um número insatisfatório, a hein? qualidade. Acho que é insatisfatório, acho que é. Não. Nós, por exemplo, o número de juízes, aliás, quero saudar a turma do Eduardo de Lima Veiga e saudá-lo especialmente. Muito obrigado. A admiração que tenho pelo Ministério Público Estadual especialmente, porque estou acostumado a ver o trabalho, Pelo federal, e o senhor pelo deve ter seu também. trabalho como Procurador-Geral de Justiça do Estado. Obrigado. Trabalhamos numa época juntos, nós na administração do Poder Judiciário, e o Eduardo como Procurador-Geral, com a sua equipe também de grande liderança e de postura firme e democrática. Muito obrigado. Saudar também o doutor, como é o prenome todo? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Luiz Fernando também tenho Barbosa profunda dos admiração, Barbosa dos Santos, né? Presidente da Associação dos Procuradores do Estado. Também tenho profundo respeito pela Procuradoria. Eu sou do tempo da consultoria. Geral do Estado. No meu escritório era, quando advogado, no mesmo prédio da Consultoria Geral do Estado. Era no edifício Planalto, se não me engano, 15º andar. E eu subia cedo de manhã, Quase com esquina da Rua da o consultor-geral, doutor Orlando Giraldi Vanin. Tomávamos um café cedo, antes das 8, eu ia para o meu escritório. Meu querido... Bom, o doutor Meixo, nosso desembargador Meixo, deve estar feliz por receber o convite da Procuradora-Geral da República. Recebi muita honra, Doutora mandei Raquel uma Dodge. mensagem, assisti parte da solenidade
Pois eu saí, assisti parte da solenidade, inclusive a manifestação dela, com uma citação muito oportuna do Papa Francisco sobre o combate à corrupção. E agora a Coralina, terminou com a poesia. Terminou com a Cora Coralina, exatamente. Poetisa goiana. Agora fica a pergunta, está todo mundo esperando o que vai acontecer, o que ela vai fazer. Os senhores são juristas aqui, temos 3. Rodrigo, tu não és advogado, né? Não, sou estudante de advocacia. Está fazendo direito? Estou fazendo. Mas os 3 aqui, qual é a expectativa que os senhores têm da Raquel Dodge, a nossa procuradora-geral da República agora? Será que ela vai ser mais Brindeiros ou mais Janot? Olha, nenhum nem outro. Acho que cada um tem seu estilo pessoal, ela deve ter o estilo pessoal dela. O senhor não conhece o estilo pessoal dela? Não conheço, mas, mas pelo que eu ouvi, não conheço ela pessoalmente, mas pelo que eu ouvi, ela é preparada, é dura, ela teve o reconhecimento da classe, ela foi a segunda mais votada, mas com pouco menos de 30 votos do primeiro colocado, o que quer dizer que ela vem legitimada pela classe também, quer dizer, então a diferença é mínima e as pessoas que a colocaram na lista, embora seja uma votação informal, queriam que ela estivesse lá. Ela vem respaldada pela classe e ela vai prestar contas à classe e a essas pessoas que a ungiram a essa posição. Mas assim, o que eu quero dizer é que a diferença ali é mínima. Foi apertada. Do primeiro para o segundo. Ela foi do primeiro para o segundo. Mas somar com o terceiro... Bom, mas aí nós estamos falando dessas colocações. Eu tenho obrigação de colocar. Mas esse é o sistema. Agora, o que eu quero dizer é que há cargos como esse e a situação do procurador-geral em que a margem de manobra é muito pequena. Ela tem uma equipe. Está havendo uma transição. Essa equipe vai receber o conhecimento todo dos autos, do que está acontecendo, das investigações. Quer dizer, o procurador-geral pode dar o tom do que está acontecendo. Mas ele não tem como dizer, olha, vamos dizer que preto é branco. Vamos dizer que amarelo é verde. Não tem como dizer isso, porque ele começa a ver ruptura na equipe, as pessoas começam a dizer... Indício, que prova a ilação. Não tem como dizer isso. Não tem como dizer porque o Janot tinha, numa oportunidade, 10 procuradores de justiça, 10 procuradores da República trabalhando na equipe ali. Não tem como tu juntar 10 pessoas e dizer assim, olha, nós vamos dizer que branco é preto daqui para diante. Não tem, porque aí tu começa a ter uma rebelião. Os pessoal se rebela, diz assim, olha, não tem como dizer isso. A coisa é assim, há um certo acordo sobre o que é prova, sobre o que está provado, quer dizer, sobre a segurança. Por que o Brindeiros engavetou tanto? Porque ele não tinha equipe. Ele não tinha equipe e ele não fez. É diferente, uma coisa é não fazer. Outra coisa é quando tu estás fazendo e ter que tomar decisão e tomar a decisão equivocada. Olha o Castelo de Areia, Castelo de Areia, como é que vocês justificam? Eu acho que era uma outra... Foi tudo arquivado. Era outra época. Foi tudo arquivado, o Castelo de Areia. Como é que era outra época. Sérgio, cenário. Eu acho que hoje a força institucional que ganhou o Ministério Público em geral e o Ministério Público Federal nesse caso, eu acho que ele... apesar de cada procurador-geral dar seu tom... O Brindeiros foi depois de 88? Não foi, mas foi logo em seguida, né? O Brindeiro foi na 90, gestão do Fernando Henrique. Mas foi na modificação. O que me parece importante, sem querer assim, só no sentido de, pelo menos, criar uma posição de debate, é que tem um divisor de águas. Eu tive o prazer de conversar pessoalmente com o Joaquim Barbosa, com o Rodrigo Janot. O Rodrigo Janot participamos de eventos em conjunto, com o Barbosa também. Nós temos um divisor de águas a partir do caso do Mensalão. Aí tem um divisor de águas. Né? Divisor de águas em questão de interpretação de prova, um divisor de águas. E mais, isso tudo fez com que se formassem grandes equipes de trabalho, que o Eduardo disse muito bem. Tinha um sistema mais isolado, depois passou... Nós temos pessoas requisitadas. Quantos gaúchos aqui estão requisitados para auxiliar no trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal e do Poder Judiciário? Né? Então, tem estruturas montadas para desenvolver esse grande desafio de um trabalho de combate à corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, enfim, o que tem sonegação, improbidade. Né? Tem um cenário completamente diferente.
E disso o Procurador-Geral da República não tem, e a Raquel não vai ter como fugir. Ela não tem como fugir. Ela tem que montar uma estrutura e ela vai ficar, no melhor sentido da palavra, refém dessa estrutura. Ela é refém dessa estrutura. Pois então vamos agora para colocar o Adelicial. Paulo, é importante, viu, Paulo? O Eduardo tem todas essas vivências. A vivência de disputa de lista tríplice, de viajar por todo o estado, visitar os colegas, né? Ele se licencia da atividade dele, normalmente um mês antes, né? Sim, 40 dias antes. 40 dias antes. Quer dizer, essa disputa e a dela foi no cenário nacional. Imagina. Deve ter viajado praticamente todo o Brasil. E os colegas, como a gente presta contas, os colegas cobram. Eles perguntam, por que isso? Por que aquilo? Por que foi tomada essa decisão e não aquela? Por que essa postura e não a outra? Isso tudo é comentado internamente. Não só a equipe que está trabalhando naquilo, mas cada decisão tomada, há uma prestação de contas. A gente não vai achar que não há como diz os arqueiros, uma accountability em relação a isso. Há constantemente isso. Não há dúvida nenhuma que o Janot foi não só publicamente, mas internamente ele foi muito cobrado da decisão que ele tomou em relação ao Joesley e a decisão da imunidade. Ele foi muito cobrado. Tudo isso é muito cobrado, é muito escrutinado. Adelicial, uma coisa que chama atenção. O povo não está nas ruas. Nem coxinhas, nem mortadelas, ninguém está nas ruas. Se dizia aí que os próprios estão engolindo os mesmos, quer dizer, os próprios denunciando os mesmos. Então, além de ladrão, a gente diz, pô, o cara é dedo duro, além de ladrão está acontecendo isso, foi o que aconteceu no Palocci. Agora, tu acha que essas implicações todas estão fazendo que o povo esteja amortizado, o povo está revoltado, ou as lideranças estão acuadas e estão envolvidas no mesmo processo de corrupção, por isso ninguém vai para as ruas? O MBL que liderou o processo do impeachment nas ruas, foi o que mobilizou e tudo mais, se esboroou agora, especialmente nessa questão da exposição aí no Museu do Santander, aí, no Santander Cultural. Qual é o motivo que o povo não está nas ruas? Eu acho que nós temos que começar a analisar pelas elites. Quando eu falo elites, não estou colocando nesse... Não está dizendo que é rico. Nesse elite, valor pejorativo. No sentido das pessoas que pensam uma nação, que pensam uma categoria profissional, que pensam determinados segmentos. Eu acho que as elites estão amortizadas, né? Estão amortecidas, estão muito envolvidas, muitas figuras do Congresso Nacional, do Executivo, estão muito envolvidas em coisas muito semelhantes, desde ladruagem pura e simples e provada, ou pelo menos há indicativos para isso, outros casos, inclusive, que se fez uma misturança aí entre a arrecadação financeira de campanha oficial, dizendo que era Caixa 2, de Caixa 2, dizendo que também era ladruagem, coisa do tipo. Essa misturança foi muito ruim. E aí tem responsável. Aí entra a questão de um setor do Ministério Público, de um setor do Judiciário também, que hoje tem umas coisas muito nebulosas. Então, eu prefiro que a gente... O que, por exemplo? Não, as posturas do Gilmar Mendes, convenhamos. Então poucas... não pode dizer que é um judiciário, então. Não, eu falei setores. O Gilmar Mendes... Setor não é um setor, é uma pessoa. Ele em alguns asseclas, porque ele também tem os deles, né? É o seguinte, o que acontece? Nós precisamos ter cada vez mais claro e nítido a separação dos poderes, que não são divergentes, que não são contraditórios, eles têm que, inclusive pela nossa Constituição, ser colaborativos entre si. Tá? E isso é muito importante. Quando um sujeito como o Gilmar Mendes, que deve se manifestar nos autos, né, doutor Francisco, fica dando entrevista, criticando o procurador-geral, fazendo gozação com o procurador-geral. Posso ter uma... de bêbado. Pô, que é isso? O cara... Não. Ele falou... Com respeito. Ele mas falou, insinuou. Uma administração
Bêbado eu considero uma administração desorientada. Não chamou bêbado, ele usou a palavra bêbado. Ele usou a palavra bêbado no sentido de administração. Uma administração bêbada. Essa foi a expressão. Entendeu? Não, ninguém entendeu. Não, mestre, ele tinha um objetivo claro de atacar o procurador-geral. Ele teve intenção notória de dizer que o cara era bêbado. Isso é verdade, não adianta. Eu acho que isso não é bom para a nação brasileira. Não é bom. Eu acho que nós estamos numa situação dramática, nós temos que mudar comportamentos. Tá? Olha, o comportamento do Joesley Batista e Companhia Limitada, falando as barbaridades que falavam, deram a entender que eles mandam no judiciário, que mandam no Ministério Público, que mandam no Executivo, que mandam... Mas quem são eles? É uma chinelagem. Tá? Mas no Executivo eles mandavam mesmo. Não, eles mandavam em várias coisas, entendeu? Mas isso mostra também a fragilidade dos executivos, mostra esse conluio entre o público e o privado. Isso não tem sentido. É verdade que o BNDES pode ser sócio de uma empresa? Ótimo, entendeu? Mas não pode ter a misturança que teve até aqui, né? Isso está toda... Agora, quem interferir na presidência da... Mas assim, eu vou voltar um pouquinho, mas o BNDES pode ser sócio de empresa? Ele não era um banco de desenvolvimento? Ele não era um banco para financiar a infraestrutura? Eles chegaram a mudar um pouco mas é que assim, eu tenho um pouco de dúvida, sabe? O que eu não posso entender é que tantas organizações, seja na área da agricultura, seja na área do agronegócio, seja na área do comércio, seja na área da indústria, da prestação de serviço em geral, seja na área de importação e exportação, tantas empresas necessitando, deram, pelo menos por números que eu li, posso ter lido mal, 8,5 bilhões para a JBS. Isso eu não posso concordar com isso. Eu, há uns anos atrás, eu estive aqui na Expo Inter, vi algumas informações e eu vi a pujança dessa empresa. Mas, claro, quem toma este valor a um juro subsidiado, a um juro vantajoso, ela tem uma supremacia no mercado como teve. Era considerada a maior empresa de comercialização e exportação de proteína, de proteína animal do mundo. Ainda é. Inclusive, na época estava aqui, eu digo, mas como? Eu estava aqui, contratado pela JBS, fazendo uma palestra aqui na Expo Inter, uma das maiores autoridades de carne, um irlandês, que era contratado por eles. Tá? Então, isso me parece importante. E eu quero voltar a um assunto que o Adeli disse. Não, mas eu não quero perder a deixa o problema do BNDES. Assim, mas isso saiu daquela política dos famosos campeões nacionais e que a JBS, que era uma empresa tipicamente nacional, acabou se tornando uma multinacional com 75% do seu investimento no exterior. Agora, me explica qual é a lógica de tu emprestar 8 bilhões para uma empresa, a juros subsidiado, 8 bilhões e 500 milhões para uma empresa, a juros subsidiado para ela fazer negócio no exterior. Comprar outras empresas no exterior, e ter negócios no exterior, e ter empregos no exterior. Tanto que 75% dos seus negócios hoje são no exterior. Agora, me explica qual é a lógica disso. Pois é. Qual é a lógica desse investimento? Do Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Banco Nacional de Desenvolvimento Social. O senhor também não concorda que a Petrobras tenha tirado as plataformas daqui para construir na China? Também acho que não. É o custo. Custo ou impostos? Por isso que é mais caro. Deixa eu até colocar diferente. A Petrobras, até eu não sei qual é o negócio. Agora, eu emprestar para uma empresa nacional para ela investir no exterior, uma empresa privada dela, para ela se expandir no exterior, eu não entendi qual é a lógica disso. É estatal. Eu não sei qual é. Eu sei que é. Eu não sei qual é o negócio da Petrobras. Eu não sei qual é o negócio da Petrobras. Até pode ser que você justifique. Eu não conheço, eu não sei. Agora, eu emprestar para uma empresa nacional para ela expandir seus negócios no exterior, para ela dar emprego nos Estados Unidos, na Rússia, no Canadá, eu não entendi qual é a lógica disso. Pode até ser que tenha, eu não sei, eu sou leigo. Mas eu não entendi qual é a lógica disso. Não entendi. Eu sempre defendi uma... Eu vejo só que essa discussão tem que remontar lá atrás. A lógica está na questão do financiamento de campanha.
E eu vejo que nós temos denúncias contra diversos partidos, não é o partido A ou B. Nós pegamos quase todo mundo e eu não, longe de mim fazer isso estão fazendo de transformar tudo que é político em bandido, que eu abomino essa prática, acho que nós necessitamos da política. Não dá para generalizar. Agora, aí nós temos a chance de fazer uma modificação séria, com uma reforma eleitoral, né, uma reforma política séria. E vamos piorar. Estamos esbarrando. Tempo que eu saiba é até 6 de outubro. Exato. Mas tivemos a cláusula de barreira nas mãos de um voto, de Gilmar Mendes. E aí, votou em quê? E aí nós trancamos toda a modificação do sistema. E vamos ficar nos retroalimentando disso aí. Desculpa, eu te interrompi. Não, em absoluto. Sim. Pelo contrário, até a interrupção me ajudou muito. Uhum. O que eu não concordo é isso, quer dizer, o que eu noto? Hoje nós pinçamos o Gilmar Mendes por suas manifestações. Primeiro, ele é uma pessoa muito preparada. Mas isso informação, um minutinho. Muito preparado. Segundo, ele preside o Tribunal Superior Eleitoral e ele dá entrevista. Tem juízes que não gostam da entrevista. Ele dá, e mais, ele é notícia, porque ele é a pessoa que fala. Ele fala em qualquer ambiente, ele fala. Até no Instituto de Direito Público ele fala, no IDP, né? Sim. Que é dele. Inclusive, eu tenho no meu gabinete obras dele e obras vamos dizer assim, de autoria coletiva de grande valia que eu consulto todos os dias. Até pela formação dele, eu acho que mestrado e doutorado na Alemanha, muito cedo. Tá? Então, isso me parece importante, deve ser colocado. Uma outra coisa que deve ser colocada é o seguinte, né? Todo esse trabalho, nós temos hoje, nós nos acostumamos a ver o julgamento agora do Internacional na Corte Arbitral da Suíça. Alguém foi lá, a imprensa foi lá, cobriram alguma coisa do julgamento? O julgamento começou na terça, houve uma manifestação do advogado, acho que do Vitória, do Internacional, eu não sei se alguém da CBF falou também, e disseram assim, quinta-feira deve ter um resultado. O que houve? O presidente pronunciou um resultado. Ninguém participou da sessão de julgamento. Assim são grandes tribunais europeus. Porque ninguém falou fora dos autos. O presidente, ele diz assim, olha, o resultado do julgamento é este. Terminou. É uma tira de julgamento. Ninguém falou como foi debatido, Quer dizer, então é o seguinte, nós temos hoje no Brasil, o que eu considero, eu diria assim, hoje, talvez um excesso de transparência. Exatamente. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, eu discordo. Então, as sessões são todas televisionadas, tem debates, tem coisa. Quer dizer, eu sou favorável a isso. Eu agora estou, talvez, né, recuando um pouco, porque isso não está produzindo o melhor. As grandes cortes internacionais têm um sistema reservado. O advogado, ele fala lá no seu tempo, tá? Por exemplo, a Corte Suprema Americana, primeiro não tem tempo, né? Não é aquele negócio de 75 anos. Se aposentou agora um ministro na Suprema Corte Americana com praticamente 91 anos. Segundo, tem o tempo para falar. 30 minutos. Não há... os ministros não recebem advogados, não conversam com advogados. Não é que eu esteja defendendo isso. Eu estou mostrando que, às vezes, essa transparência, essa exposição, vamos dizer assim, muito grande, ela talvez, às vezes, gere problemas. E um certo, sabe, essa reserva, às vezes, que é importante, vem lá o resultado. Eles não sabem como é que votou o ministro Adeli, como é que votou o ministro Eduardo, como é que votou o ministro Paulo Sérgio, como é que votou o ministro Luiz Fernando. Aqui no Brasil a gente já sabe que tem ministros que falam fora dos autos. Desembargador, você já parou para pensar que a Assembleia Legislativa é como uma grande rede social? É um lugar onde você pode defender suas ideias juntos de seus representantes? Fazer comentários, opinar, acompanhar os debates das políticas públicas, compartilhar os eventos com seus amigos, participar de importantes decisões e curtir o exercício da cidadania sem defender suas ideias, é importante que se diga,
Junto a quem os representa, você e suas necessidades mais importantes podem ficar de fora. Participe ativamente do que acontece na nossa Assembleia Legislativa. Esta é uma rede tão importante que deveria ter mais de 100 milhões de seguidores. Os gaúchos. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Lembrando que o CREMERS informa que neste Setembro Amarelo, o mês dedicado à prevenção ao suicídio, as entidades médicas intensificam ações para reduzir o número de óbitos anualmente. São registrados por ano mais de 12 mil casos no Brasil. Com atenção e orientação profissional é possível evitar muitos casos de suicídio. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Lembrando que amanhã é o 20 de setembro. E o 20 de setembro é importante para todos os gaúchos, em especial para os médicos veterinários e zootecnistas. Eles atuam para garantir a saúde dos cavalos, dos rebanhos e dos animais de estimação de quem vive nestes pagos. A carne do churrasco também tem participação destes profissionais que zelam pela segurança dos alimentos. E esta é uma lembrança do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida, especialmente neste 20 de setembro. Gostaria de perguntar ao Procurador de Estado a respeito da designação do governador. Quando ele designa uma funcionária pública a uma função gratificada de um órgão público do Estado, algum diretor do mesmo órgão tem o poder de cancelar esta função gratificada, tendo a mesma sofrido um acidente de trabalho? Denise Salgado pergunta. Desculpa, só se o governador designa... Uma funcionária pública a uma função gratificada de um órgão público do Estado, algum diretor do mesmo órgão tem o poder de cancelar, passando por cima da ordem do governador? Se a competência for do governador, não. Agora, geralmente essa competência é do próprio órgão, para designar a função gratificada dentro do órgão. Via de regra, quem faz a definição desse ato administrativo é o diretor do órgão. Agora... Se o governador fez, bom, pode passar por cima do governador. Passa a ideia que o governador assinou a nomeação, entende? É diferente, né? Não sei se esse é o caso. Às vezes mas deve ser esse o caso. Alguma coisa que é feita na procuradoria. Mas aí é um outro... Não, mas não é a pergunta dela. A pergunta dela é objetiva. Entendi. Pode um diretor de órgão... Pode um diretor de órgão discordar ou mesmo mudar a decisão do governador? Não pode. É que geralmente a competência para esse ato seria interna do órgão. Né? Ela deve estar perguntando se é uma indicação do governador, se ele tem o poder discricionário de nomear ou não. Também pode ser um inverso. Mas o senhor ia falar, desculpa. Não, eu queria complementar o que o desembargador Meixa estava falando, no sentido de que eu acho que da parte técnica ninguém duvida, né, da capacidade do ministro Gilmar Mendes, que trouxe contribuições importantes para o Supremo, inclusive na questão do controle de constitucionalidade, né, com estudos importantes. Agora, me parece, desembargador, e aí eu concordo com o senhor, que nós passamos um pouco do limite em termos da questão da publicidade. Eu sou a favor da transparência, acho que os julgamentos têm... Quanto mais informação passarmos à população, melhor. Agora, eu acho que adiantar posicionamentos na imprensa, aí eu já acho que fere um pouco. Eu me lembro de um professor de Direito Penal na faculdade, que foi promotor, depois foi desembargador pelo 5º, o professor Marco Aurélio Moreira de Oliveira, e ele sempre dizia nas suas aulas o seguinte, que o juiz tem que ter o máximo de discrição. E aí vem toda aquela história do sacerdócio do juiz. Né? Ou seja, ele tem que trabalhar nos autos. E a gente sabe que hoje isso não pode ser tão hermético, tão fechado, mas também não dá para a gente sair dando entrevista expondo posições preliminares. Né? Esse eu acho que é o grande cerne da questão que tem que ser discutido. Eu gostaria de deixar assim, claro, importante. Eu acho que nós não podemos pensar coisas excepcionais. Nós temos que ficar com a grande média das coisas. Isso vale para a Polícia Federal, isso vale para o Ministério Público, isso vale para o Poder Judiciário. Eu até aproveito aqui, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, novamente, pela 9ª vez consecutiva, foi escolhido o melhor Tribunal de Justiça dos grandes do país, tendo o menor número de juízes, o menor número de servidores e o menor número de desembargadores. E atingiu o resultado máximo
dos grandes tribunais do Brasil. Então, isso me parece importante. No nosso Estado, quem é que estabelece essa pontuação? O Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça fez a escolha e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele é em algumas metas ele atingiu 100%. Sim, ela preside. 100% junto com outros tribunais, mas o destaque dos grandes tribunais do Rio Grande do Sul é o número 1 e uma boa vantagem sobre o segundo colocado. Então, isso merece ser dito, claro, temos imperfeições, necessitamos, com todas essas contingências do Estado, investimento, principalmente o investimento no processo eletrônico, porque o investimento no processo eletrônico é muito já está vultuoso. Tudo digitalizado já? Não. E nós estamos, inclusive, de digitalização? Eu não posso lhe precisar em termos de percentual. Por exemplo, nós temos áreas todas digitalizadas. Né? Por exemplo, os agravos de instrumento, todos eles informatizados. Habeas corpus. Processo, exatamente. Os juizados especiais. Né? Então, nós estamos avançando por etapas. E devemos agora fazer, inclusive, eu sempre lutei muito por um sistema padronizado nacional. Ou seja, que o usuário, o advogado, o representante do Ministério Público, o defensor público, procurador do Estado, vá ao Piauí, ao Mato Grosso, e seja o mesmo sistema de Porto Alegre, de Santa Catarina. Né? Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual. E a tendência é nós agora passarmos para o sistema, que aliás é o pioneiro aqui do Estado, o sistema EPROC da Justiça Federal. Que funciona bem. Que foi implantado, até eu faço uma homenagem, né, a ele e a sua equipe, sua liderança, o desembargador Wilson da Roça. Ele implantou isso a partir de janeiro de 2010. Eu até, nessa esteira do que o desembargador falou, eu queria também deixar os parabéns ao Tribunal de Justiça, não só pela conquista, mas porque ontem também recebi essa notícia de que a Justiça Federal foi ou será procurada para que tenhamos um sistema único. E quem já trabalhou com o sistema da Justiça Federal, que é o EPROC, sabe assim que ele funciona muito bem, é um sistema extremamente avançado. Então, eu quero dizer assim, na humildade, reconhecer justamente o pioneirismo e a capacidade do outro, vem um gesto de extrema grandeza. Eu gostaria de deixar meus parabéns aqui. E também destacar aí o trabalho do doutor Sérgio Tejada, que é um magistrado que há muito tempo, inclusive sendo chamado para os tribunais superiores, para ajudar nesse trabalho, nesse sistema. Paulo Sérgio, não podemos nos iludir. Com a posse da procuradora Raquel Dodge, estamos dando adeus à Lava Jato, voltando ao que era antes, onde tudo era engavetado, de Dilon Camilo. Não acredito. Não acredito. Mas o futuro dirá. Está aí. Em breve saberemos. Paulo Sérgio, o povo não acredita mais, nem nos políticos, nem na justiça. O Clóvis Berbagli, de Porto Alegre. Eu acho que o grande problema é a descrença. Acho que a pior coisa que pode existir na humanidade é a descrença. É verdade que nós devemos estar preocupados com a situação. É uma guerra permanente entre as pessoas. As redes sociais é um negócio insuportável, mas não é só em redes sociais que as pessoas se xingam. As pessoas estão se xingando na rua, há uma intolerância em todos os aspectos, Nós estamos perdendo esse aspecto humanitário que eu acho que a gente tinha conquistado já lá atrás com o iluminismo. Acho que depois da Segunda Guerra Mundial a gente teve avanços incríveis no Estado Democrático de Direito e que hoje está sendo colocado em xeque. Tá? Sobre a questão dos tribunais. Eu tenho um profundo respeito pelos poderes. Agora, me desculpe, entende? O Gilmar Mendes fala mais fora dos autos que nos autos. Gilmar Mendes, nós estamos acabando transferindo esse julgamento que se faz do Gilmar Mendes para todo o Poder Judiciário. Não, eu não estou fazendo isso. Nós temos trincheira de decência aqui no Brasil, trincheiras de decência. É o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, as polícias estaduais, militares, e aqui a Polícia Civil está fazendo um belo trabalho. Nós temos
trincheiras de decência as Forças como Armadas. as Forças Armadas, que é o Estado, Exército, Marinha, Aeronáutica. Quer dizer, não dá para generalizar. Nós temos um começo, e esse começo, eu acho, que inicia na esfera dos senhores. O desembargador Mexia é um gentleman por excelência. Mas a gente, e daí as colocações que ele faz em defesa do ministro Gilmar Mendes também se debita... É uma defesa velada, se debita isso. Mas a verdade, o que é inegável é que o ministro Gilmar Mendes, ele destoa de toda a magistratura. Quer dizer, se nós olharmos a magistratura como um todo, ele está completamente fora da curva. Então, se nós olharmos para o padrão de postura da magistratura, que no geral é adequado, e obediente à Lomã, que diz, olha, o magistrado não deve se pronunciar sobre autos que estão sobre a jurisdição de outro magistrado, o magistrado não se pronuncia sobre autos antecipadamente, o magistrado... Todos esses pecados o ministro Gilmar Mendes tem cometido. Ele tem cometido. Quer dizer, o magistrado não deve falar mal dos advogados das partes, não deve falar mal das partes. Tudo isso o ministro Gilmar Mendes faz, coisas que os magistrados, no geral, não fazem. Julgando a justiça pelo Gilmar Mendes. Excepcionalissimamente, pode acontecer aqui ou ali de um magistrado fazer isso, um membro do Ministério Público, ou um policial fazer isso, excepcionalissimamente. O ministro Gilmar Mendes tem feito isso corriqueiramente. Então, ele está fora da curva, completamente fora da curva. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS, em Foco. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços da área tecnológica. Acione o Disque Segurança pelo 0800 510 2563. 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Se existe algo que nos une, que nos faz seguir em frente, algo que nos faz mais fortes, um sentimento único que mexe todos os dias com cada um que nasce nesta terra e que mostra tudo que a união de pessoas com os mesmos valores é capaz de construir, este é um reconhecimento e uma homenagem ao 20 de setembro, da própria Unicred, que é a instituição cooperativa do Rio Grande do Sul. A Unicred traz mais valor para você e nos somamos a este momento de homenagens ao nosso 20 de setembro. E vamos agora à nossa mensagem de saúde aqui no Pampa Debates com o Dr. Gilberto Schwartzman, nosso presidente do Instituto Oncológico Kaplan, sócio fundador do Instituto e hoje membro da Academia Brasileira de Medicina, aliás, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, titular do Clínicas e do Ernesto Ornelis, e multipresidente, presidente também da Bienal do Mercosul. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de rim é totalmente curável com cirurgia quando estiver localizado. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada em uma fase em que as células malignas já se espalharam pelo corpo. Por décadas, os cientistas buscam novos tratamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos. Hoje, há medicamentos novos capazes de inibir de modo eficiente e muito seletivo certas proteínas anormais que fazem esse tumor crescer. Além disso, os cientistas descobriram que há várias formas de ativar o nosso sistema imune contra essas células malignas do câncer de rim. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com o seu médico. Doutor Gilberto, hein? Que elegância, hein? Vocês viram? Homem é fera. Paulo Sérgio, o assassino da estudante de medicina veterinária, ocorrido em Uruguaiana para roubar o celular, ele já tinha passagem pela polícia por vários crimes, portanto deveria estar preso, como a grande maioria dos bandidos que estão cometendo crime. Hoje fui surpreendido no Jornal da Record que o governo está soltando presos supostamente menos violentos por falta de vagas. O que você e os membros da mesa acham que estes presos vão fazer quando estiverem em liberdade? Edson Leiria, da sua terra, uruguaiana. Lamentavelmente. Não, eu não tenho dúvida nenhuma que um preso violento provavelmente vai sair, vai cometer mais crimes. Nós não temos solução enquanto não se construírem mais presídios e enquanto não se endurecerem as penas. Eu sei que esse discurso é difícil, é complicado, mas se o senhor raciocinar comigo que um criminoso
primário e de bons antecedentes, que comete um crime à mão armada, recebe uma pena de 5 anos e 4 meses no regime semiaberto, isso quer dizer que ele vai só dormir na cadeia, depois de colocar um revólver na cabeça de um pai de família e tomar o carro dele, o automóvel, na frente da família e sair, e ele, depois de condenado, vai só dormir no presídio e vai sair, provavelmente, para assaltar de novo, o senhor pode ter ideia de aonde nós estamos metidos, em que tipo de sociedade nós estamos vivendo. E se não tiver lugar na cadeia, talvez ele vá sair com uma tornozeleira para cumprir a pena em casa. Então, essa é a situação na qual nós nos encontramos. Se nós não construirmos presídios para conseguir que as pessoas cumpram a pena adequadamente, não há solução. Acrescentando a isso, agora um tema bem polêmico aqui, do José Catibione de Pacheco, de São Luís Gonzaga. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, ousa querer punir o general Mourão por manifestar sua opinião na loja maçônica em defesa da pátria e do povo, e não faz absolutamente nada contra o líder guerrilheiro do MST, o Stedley, que vive ofendendo, denegrindo e ameaçando autoridades e instituições, estimulando vandalismo e quebra-quebra. O general Mourão, mercê de sua atuação digna no Exército, é um homem que mereceria ser condecorado. E não é o caso do guerrilheiro Stedley, que deveria estar preso. Nós estamos vendo aqui aquilo que nós temos tanto combatido, essa grenalização, essa coisa que eu já saio atacando o outro de guerrilheiro e o outro é um santo. Não é assim, gente. A vida não é assim, as pessoas não são assim. O Exército tem procedimentos, como a magistratura tem uma lei orgânica da magistratura. O Exército tem um regimento interno, no qual se diz que um general não pode fazer isso, isso e aquilo. Ele fez o que ele não podia fazer. Não estou discutindo aqui a opinião dele, só que nós temos um regramento. Eu, como vereador, não posso fazer determinadas coisas porque o regimento interno da Câmara não permite. Eu sou uma pessoa que tenho um cargo público, não posso fazer o que eu quero com o meu cargo público e assim por diante. Devagar, nós estamos num mundo que, se nós continuarmos nessa guerra insana, nós vamos nos matar todo mundo. Quando o Stedley diz, ninguém diz nada. Eu sempre condeno toda forma de radicalismo. Eu sempre digo que isso não leva a absolutamente nada. Em 2013, eu fui um dos poucos, eu fui crucificado, dito que eu era um cara de direita porque criticava as jornadas de junho. Eu dizia, é uma junção, entende, de pessoas, entende, com reivindicações justas, com alguns oportunistas fazendo quebra-quebra, e ficou provado que eu tinha razão. Onde que estão os black blocs agora para defender a democracia, defender liberdade, etc e tal? Gente paga, entende? Tem em tudo que é lugar. Agora sim, tu não pode criticar nada. Eu critiquei, eu fui crucificado, entendeu? O general Leleno também era comandante militar da Amazônia, quando fizeram o que fizeram lá, criaram a nação indígena lá na Amazônia, que ele denunciou, jogaram ele nos porões da burocracia em Brasília. General de Exército, com toda a formação dele. Nem 8, nem 80. Nós temos que ser mais calmos nessas questões. Nós temos que pensar mais o país como um todo, entende? As funções das pessoas, o que cada um vai fazer. Claro, como o Paulo Sérgio aqui deu uma puxadinha correta, nós não podemos pegar o caso do Gilmar Mendes e agora fazer tábula rasa. Claro. Agora que ele está errado, está errado. Fácil uma empresa como a JBS crescer com o dinheiro do povo. Não existe dinheiro público, mas sim do povo. A propina é o grande ramo nacional hoje dos políticos. Não fosse a última gravação, os açougueiros criminosos estariam livres. Vergonha. Jorge Lisboa Guelzer, lá de Erechim. Nosso amigo Jorge Lisboa Guelzer. Participativo do programa. Salvou, essa última gravação salvou o Janot. O Janot. O Janot saiu bem. Foi no gol no último minuto. Ninguém me disse, mas eu tenho convicção de que ele se arrependeu dessa imunidade que ele deu. Claro, foi excesso. Foi. Que merecia uma contrapartida, merecia, mas não desse tamanho. Não desse tamanho. Foi exagerada, né? Ele achou ali dizer a mãe de todas as delações. Ele se entusiasmou ali demais. Boa tarde, concordo com o desembargador, mas acho que a justiça virou um grande circo. Eu discordo completamente, Gilson Pérez. Talvez por esta exposição de Gilmar Mendes. Acho que a justiça tem que ser feita
e não um grande carnaval como alguns fazem. Gilson Pepe. Aí está vendo, é o Gilmar Mendes faz, e isso, né, acaba refletindo para toda a justiça. O que eu coloquei é um pouco diferente. Eu diria assim que não é comum, isso eu diria assim, é uma coisa que no Brasil cresceu muito, essa transparência dos julgamentos, o televisionamento do julgamento, isso que eu quero dizer. Então tem uma exposição grande e às vezes se cria ali uma... Vamos pegar esse caso, que é um caso que foi muito comentado aqui, com uma cobertura de imprensa maravilhosa. Quer dizer, é a sistemática, por exemplo, europeia. As pessoas debatem, o julgamento é debatido. Por exemplo, na Corte Suprema dos Estados Unidos, eles têm um período de outubro a abril. Eles julgam os processos. Depois, em abril, maio e junho, eles divulgam o resultado. Eles são publicados os resultados. E depois tem um intervalo ali, um período em que não há julgamento. Então, os julgamentos são discutidos e mais. As reuniões de debate e julgamento são secretariadas por um dos ministros. Elas são sessões fechadas. Não é o que eu estou defendendo. O que eu estou defendendo é que haja transparência, que haja abertura, mas não uma exposição demasiada. É isso que eu estou dizendo. Desembargador, por que o Renan e outros políticos ainda não foram julgados? Se vale para o juiz Moro, vale para todo o judiciário, Marcelo Portes. Isso tem que se ver caso a caso do processo. Eu, por exemplo, tenho comigo processos que demoram mais o julgamento. Às vezes, inclusive, pelo sistema recursal. Eu tenho processos que eu não consigo julgar o mérito, porque entram agravos, que são julgamentos intermediários e que tem que preceder o julgamento final do mérito. Isso é muito comum, por exemplo, na área de licitações, de contratos administrativos, é muito comum. Então, às vezes, tem processos que demoram muito. Problema de instrução, às vezes até o número de testemunhas a serem ouvidas, né? Então eu não posso falar, não conheço, e não falo sobre o que eu não conheço. Qual a explicação para a liderança do Lula, segundo as pesquisas de hoje? Ele lidera tanto no primeiro turno quanto em qualquer segundo turno. O homem é um fenômeno, nem as condenações do Sérgio Moro conseguem abalar esta grande liderança da esquerda? Está perguntando aqui o nosso telespectador. Eu não vi as pesquisas, não sei. Mas é um fenômeno. Que ele é um fenômeno, é um fenômeno. O Lula está com 32% e o Bolsonaro com 19%. Mas assim, Paulo Sérgio, eu acho que essa pergunta ela guarda um gancho com a manifestação do Adelida, essa questão da granalização. E hoje nós estamos, assim, quanto à manifestação do general, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que preservar qualquer forma de manifestação, seja general, seja da questão da arte no Santander. Só que nós estamos num momento histórico que nós estamos no Brasil pessoalizando e buscando a solução nas pessoas, na criação de um salvador da pátria, seja ele de esquerda, de direita, e nós estamos deixando de fazer o essencial, que é fortificar as instituições. Só quem pode salvar o Brasil, né, de toda essa questão, são instituições fortes e o respeito ao Estado Democrático de Direito. Exatamente. O resto nós vamos ficar pessoalizando e só trocando de... Raquel Dodge afasta o procurador que investigava Agripino Maia. Em seu lugar colocou o primo do Agripino. O que vocês têm a me dizer a respeito disso? A Regiane Mota está perguntando. Essa informação, pelo que eu li, ela não se confirma, né? Ela na verdade, ela trocou 7, 8 nomes, né? E permaneceram 2. Da antiga. Mas se for da primo do Agripino Maia, ele vai se julgar impedido e vai passar para outro. Qual é o problema? Não concorda comigo, desembargador? Hoje eu cheguei, eu voltei do almoço, recebi um recurso do tribunal, me dei por suspeito, questão de 5 minutos. E mandei avisar o advogado que ia fazer contato comigo, que eu já estava me declarando suspeito daquele processo. É isso que tem que acontecer. Ela pode indicar o primo do Agripino, agora o camarada vai chegar lá e dizer, olha, eu estou fora.
E tem que ver essa questão de primo também, porque a gente usa primo numa generalidade. Sim, tem que ver que se é o primo parente, que é o colateral de quarto grau, sim, que é o último parentesco, porque às vezes o sujeito diz primo e já não é nem parente mais, né? que é o de quinto grau, de sexto grau, de sétimo grau, que já não é nem parente, que a gente diz que é primo, mas não é parente na realidade. Se a Lava Jato parar, será motivo para os militares cobrar das intenções constituídas, conforme deu a entender o general Mourão? Instituições, das instituições. O general Mourão, o que ele disse foi o seguinte: eles têm que se entender. Nós vamos forçar a que se entendam, né, que solucione os problemas. Se tiver que haver a intervenção militar, haverá. Que me parece ele disse isto, em primeiro lugar, num local reservado, uma loja maçônica. Mas de muita maçonaria deixou de ser secreta, convenhamos. Uma loja reservado. Eu, por exemplo, acho que nós temos instituições fortes, elas estão exercendo o seu trabalho, claro, e essas discussões sobre esses temas todos, questões polêmicas grandes, interesses de todos os lados, econômicos, financeiros, políticos, religiosos, artísticos, o senhor registrou um caso, artísticos, né? Então, eu acho que nós temos aí instituições muito fortes, né? E não há necessidade de nenhum remédio heróico, no meu entender. Olha o Vilmar dizendo aqui, o vereador Adelicial está falando em granalização e ele não critica as atitudes do Lula, que separa o povo brasileiro em nós e eles nos seus discursos. Será que é porque ele é seu líder? O Vilmar está perguntando. Nunca faço isso. Eu não sou daqueles que pegam os meus para comprar. Quem me conhece sabe disso. Eu critico ele quando... Ele está perguntando, então responda. Não, mas é isso que eu estou falando. Ele deve saber. Mas por isso que não dá, sabe? A pessoa fica o tempo inteiro cutucando. Eu abri meu telefone há pouco, o cara aqui me achincalhando por causa do IPTU, mas nós nem votamos IPTU ainda. Eu simplesmente não fiz o que alguns fazem, sair do plenário para não ter quórum, para não votar o negócio. E o cara é base do governo. Mas que é isso? Mas que país é esse que nós estamos? O Ricardo Gomes saiu do governo para votar contra o governo. Então, mas cada um tem... Eu discuto muito com ele, pelo menos na Câmara nós temos ele e o Felipe Camozato agora são liberais, porque os outros se diziam liberais, não são liberais. Agora eu sei com quem eu estou tratando, não? Olha aqui, mais uma vez, parabéns, Paulo Sérgio. Que beleza podermos ouvir e ver todos os dias pessoas do mais alto quilate. Sou motorista aposentado, mas que a Lava Jato vai parar é pensar pequeno. Alcitim de Pelotas. Parabéns ao Citinho. Que bom. E também eu andei lendo umas coisas aí sobre a Raquel Dodge. Eu não sei o que ela vai fazer. Agora, não dá para partir do pressuposto, porque ela foi indicada pelo Temer, de que ela vai ser uma serviçal. Bom, o Ministério Público tem um determinado procedimento, como o Eduardo acabou de colocar há pouco. Então, ela não tem cara de ser subserviente, não. Mas exatamente, eu acho que não tem. O discurso dela não foi nessa linha, entendeu? Amanhã ela pode fazer coisas que a gente não vai concordar, agora não dá para fazer pré-julgamento de todo mundo, não dá. Não dá para rotular, né? Chega assim e já sai rotulando a pessoa. Não, também tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Ninguém chega a esse ponto na carreira e tem essa chance de ser Procurador-Geral da República num momento de crise desses, com uma investigação desse tamanho, para fazer fiasco. Quer dizer, assim, não vamos achar que ela não tem noção. Agora convenhamos. Que ela não tem noção. Procuradores. O que está fazendo esse procurador que foi preso aí, que agora está detonando com o Janot, e a mídia está dando atenção a um sujeito desse estilo, mas convenhamos. Esse é compreensível, porque esse está no desespero. Quer dizer, esse ainda é compreensível e é exatamente isso que tu está dizendo. Agora, não compreensível é ele dizendo tudo bem. A mídia acatar o que ele está dizendo e as pessoas na rede social saírem dando vazão a isso aí. Isso que eu estou falando. É muito difícil uma pessoa chegar nesse ponto da carreira, nesse momento histórico. A pessoa tem consciência do que ela está vivendo e de que ela não pode se prestar a um papel menor do que o cargo. É difícil que uma pessoa chegue a esse ponto e seja menor do que o cargo. É muito difícil que isso aconteça. Então, quando a gente olha, se duvidava do ministro Fachin, pelas posições políticas dele, se dizia muito, e o Fachin vai ser...
O sujeito não senta na cadeira e se presta a ser menor que o cargo. É muito difícil que isso aconteça. Quando o sujeito bota a toga, senta na cadeira, ele vai exercer o cargo na plenitude, porque as pessoas têm consciência do seu papel histórico, da grandeza do cargo, das necessidades que ele tem e de que o país todo está olhando para ele. Ele sabe que cada... que ele vai tomar, ela vai ser levada para um colegiado. Exatamente. E os senhores mais do que ninguém... E até uma questão de preservar a história institucional. Claro, dela, e que tudo isso é escrutinável. Agora, os senhores mais do que ninguém sabe que a mesma coisa que quem dirige, quem julga tem que ter conduta e não reação nervosa. Esse problema da reação nervosa do seu Joaquim Barbosa, do seu Gilmar Mendes, isso aí é um absurdo. Vamos ao ponto final com Gimo, FCDL, que comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Começar o ponto final com a Delícia. Sim. O senhor está muito calmo, muito sereno. Tem que me convidar mais. Segundas e terças é um bom dia, me convido já deixar aqui, porque eu quero ser questionado. Não, mas eu gostaria de discutir com o Marum, porque eu tive certa feita aqui, eu debati com ele estava, por sinal, bem comportado naquele dia. Né? Porque também o Marum tem aqueles rompantes, ele acha que todo mundo ao lado dele é de menos. Não, não é assim. Ninguém é assim. As pessoas têm que ser respeitadas. Eu quero trazer aqui o tema da situação da nossa cidade. Eu ando todos os dias pela cidade, mas hoje eu fiz um trecho longo por várias ruas do centro de Porto Alegre. A situação está insuportável, insuportável. Nós temos que tomar atitudes. Louva-se aqui a postura da Brigada Militar. O Coronel Amorim está fazendo um trabalho muito legal no centro. Nós estamos envolvidos nisso, passando muitas informações, ele tem feito um trabalho muito legal. Mas o resto está uma bagunça. A cidade está suja, tomada não só porque é tomada de ambulantes, mas está tudo muito mal. Tomada de ambulantes, tomada de mendigos, ladrões, muito batedor de carteira, muito ladrão. Pichada por tudo. Pichada, suja, muito lixo. Falei que o senhor vai levar o sujeito ruim. Opa, bons biscoitos. Desembargador Francisco James. Olha, dizer da alegria muito grande de voltar ao Pampa Debates com essa mesa seleta. Debatemos aqui questões polêmicas e questões que a gente respeita o ponto de vista de cada um. E dizer que tenho me inspirado muito no nosso caderno Colunistas do Jornal do Sul, que tem sido para mim fonte de inspiração todos os dias. Agora, inclusive, com as notícias de página inteira, né, que dão mais fôlego, né? Hoje, notícias muito valiosas sobre todos os temas, inclusive sobre essa decisão também do Conselho de Psicologia, né? Decisão do juiz federal, uma matéria bonita no Sul. Então, dizer que tenho me inspirado muito no meu trabalho, seja no tribunal, seja na academia, seja nas minhas relações interpessoais, com esse grande veículo da Rede Pampa. Traga, por favor, para o desembargador. De primeira, biscoito Zezé. Tem sabor churrasco, tem galeto. De Pelotas para o mundo. De Pelotas para o mundo, lá dos Irmãos Ruivo, para assistir o joguinho do Grêmio amanhã. Que, aliás, agora eu até recomendo para vocês. Tive o prazer de experimentar agora no fim de semana uma linguiça campeira da Castro, frigorífico Castro. Lá de Pelotas. Exatamente. Nós estávamos falando do Senadinho, justamente isso na terça-feira, lembra, né? Isso mesmo. Com o nosso querido ex-desembargador. Ex-desembargador não, para mim é sempre desembargador. Né? É sempre, o cargo é vitalício. Mesmo aposentado, claro, continua sendo desembargador. Continua sendo Racier. E pode usar. Falamos sobre o frigorífico Castro. Nelson Racier, irmão do grande Leopoldo Racier, um dos grandes intérpretes da música gaúcha. Luiz Fernando Barbosa Souza. Bom, Paulo Sérgio, quero agradecer o convite mais uma vez, poder participar do debate junto com o vereador Adelir, com meus colegas de Conselho do Grêmio, desembargador Meixo, doutor Eduardo. Também é gremista?
Então, todos torcendo uma grande vitória amanhã, nossa classificação. A mesa toda de azul. Eu queria deixar aqui um convite, né? A Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com a Escola Superior de Advocacia Pública, está realizando nos dias 28 e 29 de setembro. Não é Instituto de Direito Público? Não. Ah, tá. Não é o Gilmar Mendes. Só para esclarecer. No dia 28 e 29 O México fica impassível, sério. Não dá de setembro, no auditório da Júris, o nosso congresso, que nós realizamos 2 anos, revisitando o direito público. Está aqui esse ano, traz como tema a dívida pública, toda essa questão envolvendo. Vamos abordar essa questão da dívida sob os prismas jurídico, econômico e político. Teremos palestra de uma ex-conselheira do Tribunal Constitucional Português, ex-governador Ieda Crucius, ex-governador Tasso Genro, todos irão comparecer lá para fazer esse debate. Todos os matizes. Todos os matizes. Isso, vamos ver se eu entendi bem. 28 e 29 de setembro. De setembro, no Agora, auditório da Júris. Da Júris. As inscrições pelo site revisitando.com.br. Trata-se de um evento já consolidado no mundo jurídico e contamos com a participação Onde é a de todos. sede da Pergs? A sede da Pergs é no Prime Office, ali, aquele prédio... Sim, Prime Office, é Campestre. Da Praia de Belas. A sede Campestre é em Ipanema, na Rua Coronel Marcos. Que lá que dá para jogar uma bolinha lá. Isso, já joguei lá. Já joguei lá também, no tempo que eu jogava. Na Associação do Ministério Faz Público, tempo. eu dava aula na Associação do Ministério Público. Lá Dava também, aqueles chutes do Fernandinho em plano inclinado. Sim, exatamente. Muito obrigado. Minhons da Zezé. Muito obrigado. Eduardo de Maveiga, nosso eterno procurador-geral de justiça. Muito obrigado. Eu vou me repetir, dando os parabéns aí aos 28 anos da minha turma e convocar os gremistas que amanhã todos compareçam à arena, porque nós precisamos passar pelo Botafogo. Mais de 50 mil espectadores garantidos. Ninguém aqui se referiu ao 20 de setembro? Mas amanhã Mas é amanhã. um programa especial. Mas é amanhã. Vocês não estarão lá, né? Programa especial. Amanhã. Vocês não estarão lá, né? Vamos reverenciar o 20 de setembro. Estaremos assistindo. Estaremos assistindo na televisão. Paulo César, sobre o 20 de setembro de Gerinho, uma coisa importante. As mesmas lutas da época se continuam hoje. A luta por uma repartição melhor de receitas, principalmente de receitas federais, a luta por repartição melhor de tributos, né? Uma ideia de simplificação, vamos dizer assim, de facilidade do cumprimento da obrigação tributária. Essas eram as lutas da época. Bora. E elas se repetem hoje. Então, assim, ó, vamos colocar uma pequena questão. O Estado do Rio Grande do Sul, ele não é deficitário, viu? Ele é superavitário. Nós produzimos renda e impostos suficientes para nos manter. É que nós sustentamos o Norte e o Nordeste. Se nós deixássemos de contribuir para o Norte e o Nordeste, e eu não estou dizendo que isso não seja necessário, ou que não seja justo, ou que não seja adequado, mas vamos para se nós não contribuíssemos com o Norte e com o Nordeste, nós estamos nadando de braçada. Mas eu acho que o problema maior, Eduardo, está na questão do Pacto Federativo. A concentração de recursos na União Federal e a distribuição de encargos para estados e municípios. Esse eu acho que é o grande mas é justamente por isso. É o Pacto Federativo que nos obriga a contribuir para a União. Que e a distribui transferência de encargos. Se eu precisar passar para o doutor de um procurador de Estado para um procurador de Justiça. Que bonito. Obrigado. Quero dar um abraço ao Enio Bassi, está de aniversário hoje. O senhor foi fã dela quando era menino, a Marta Rocha? Sim. Lia ela na 2 polegadas. Meu pai e a minha Cruzeiro. mãe falavam muito. Meu pai e a minha mãe falavam muito. 2 polegadas, mas como 2 polegadas? Na revista Cruzeiro, lia muito sobre a Marta Rocha na época. Manchete, Você fatos e pensando fotos. outra coisa, né, Deli? Sim. Não, estou falando sério. O Paulo Bonhausen, filho do Roberto Bonhausen, está de aniversário hoje. O Jorge, filho do Jorge. A Daniela Pinto Ribeiro, filho do Jorge, ele é filho do Jorge. O Roberto era do Unibanco, o Jorge era o senador. Daniela é filha do Hugo Pinto Ribeiro e da Zuleika. Zunho Pinto Ribeiro. A Lara de Abreu, minha querida amiga, está de aniversário também hoje. O Fernando Petersen Júnior de aniversário. Tanta gente boa aqui. Fernando Hoje não tem Petersen nenhum Júnior, desembargador e companheiro nenhum do procurador de aniversário, hein? A Elisa Skrovonski, um abração a ela. Rogério Merlim Ribeiro, filho do Renato, irmão do Aloysio. Silvio Teitelbaum, um abração a ele também. O Luciano Malman. Filho do João, né? Hein? O Silvio não é filho do João, O claro. Silvio é filho do João. E o Luciano Malman é filho do Sérgio Malman, lá de Santa Rosa, da nossa rádio lá, da nossa emissora, nosso colega.
Tanta gente boa aqui de aniversário. Aliás, Paulo pela Sérgio, primeira vez não tem um procurador Paulo Sérgio, e um desembargador de aniversário. Paulo Sérgio, Está aqui no... Isso é um gesto muito bonito do Sul. Ele divulga um fato positivo. A vida, o aniversário, a comemoração das pessoas. Isso vem ao encontro do que disse o Adeli sobre o aspecto da harmonização. Obrigado. Já estamos encerrando. A Vera estaria a postos, a cônsul do Inter. Fique agora com as principais notícias da sua região com os nossos apresentadores locais do Jornal da Pampa. Até amanhã, direto do Parque. Já falei em Parque, do Parque Harmonia, né, do acampamento Farroupilha, da Piquete, eu falo casa, né, com o Food Expo Inter, com mais do Piquete da Rede Pampa, lá no Parque Harmonia, aqui na nossa capital, no centro de Porto Alegre. Obrigado, até lá, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.